A ideia que o comunismo tenta passar para a gente é justamente essa foto aqui. Tá vendo? Que eu chamo de utopia. Eu chamo não, isso é uma utopia, né? E o que a gente tem em comum nessa utopia? Um lugar perfeito. Tá vendo? Tudo desenhadinho, tudo bonitinho. Essa é a ideia que muitos comunistas, né, aqui no Brasil, que tem partido político comunista no Brasil. Não sei se você já prestou atenção. É isso que eles tentam passar, que o comunismo visa estabelecer um local de igualdade, né, um local de perfeição. E aí a gente chegaria no céu, né, no paraíso, na terra. Então essa é a ideia. E aí vem a grande questão. Será que o cristianismo ele é comunista? Será que o cristianismo lá de Atos ele é comunista? Será que os discípulos viviam o que o comunismo tenta colocar na sociedade? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida, principalmente porque muitos cristãos de esquerda e outros que não sabem que são de esquerda, mas pensam que o comunismo talvez possa resolver os nossos problemas, né? E possa nos levar à igreja de Atos, né? Que dividia tudo entre si. E se esquece do contexto de Atos. Então, eu quero lembrar vocês sobre o contexto de Atos, o que significa comunismo, o que é de fato comunismo, e como que os líderes tentam nos enganar o tempo todo para impor o comunismo, né? Já de cara, o cristianismo nunca foi comunista. Então vamos pensar na realidade de Atos. Nós tínhamos lá a comunidade cristã crescendo por causa do Espírito Santo, o evangelho era propagado e os cristãos se convertiam, né? E isso fazia com que a igreja inchasse, e ao mesmo tempo estava começando a estourar uma grande perseguição. Os líderes não gostavam do cristianismo porque ele pregava sobre um rei que não era o rei deles, era o rei Jesus, e isso deixava eles insatisfeitos, né? E por causa disso, muitos foram perseguidos. Até judeus ajudaram a perseguir cristãos no primeiro século. Tá? Judeus entregavam os cristãos porque eles falavam de Jesus, eles não gostavam. Nisso é que entra a ideia que é muito confundida com o comunismo. Os cristãos, passando necessidade, dividiam aquilo que tinha com aqueles que não tinham, né? Fazendo com que as pessoas não passassem fome. Inclusive, o cuidado cristão ele foi até elogiado no primeiro século. Né? Há um elogio por causa da maneira como eles tratavam as viúvas, os órfãos, e isso é muito bom, isso é muito bom. Mas isso ainda não é comunismo, tá? Isso não é comunismo. Você precisa entender o que é comunismo para perceber que o cristianismo e o comunismo são diferentes. Sim, eu vou ler um texto de Atos, que é o texto mais usado sobre o comunismo, e a gente vai entender na Bíblia também a diferença que há entre os dois, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Eu trago sempre o dicionário a respeito do comunismo, porque ele é a fonte da verdade a respeito dos termos no português. Então, quem dita o significado das coisas não são as pessoas que pensam diferente, né? É o dicionário. Então, o que é manga? Manga não é o que você pensa apenas. Manga é o que está registrado na nossa língua, no idioma português. Então é bom você consultar o dicionário para saber o que é de fato comunismo, né? Então você vai entender o problema do comunismo já na definição. Olha o que ensina. É um sistema político que se baseia na propriedade coletiva. Então, o que significa propriedade coletiva? O próprio dicionário já ajuda, né? Sem propriedade privada. Propriedade a gente pensa em terreno, né? Quando fala propriedade, mas propriedade é tudo que é seu, entende? Tudo que é seu. Então, no comunismo, ele é baseado na ideia da propriedade coletiva, ou seja, não é seu, é nosso agora, entende? Então, tudo que você produz, ele visa todo o povo e não você. Então, imagina você como dono de uma empresa. Se o comunismo foi instituído, você acabou. Em um ano, você vai se tornar como todo mundo, tá? Porque não existe propriedade privada, não existe nada que seja seu. Tudo é nosso. Sendo que os meios de produção, presta atenção, meio de produção é o seu empregado, ou você que é empregado, né?
ou serviços pertencem a essa coletividade, a todos. Então, isso teria que estabelecer um limite para tudo. Você, por exemplo, que cobra por alguma coisa, não poderia cobrar o preço que você quer. Teria que ser o preço justo para todo mundo. Mas quem é que define o preço justo para todo mundo? Não é você. Nesse caso, é todo mundo que define, tá? Aí aqui, em relação à economia, o que mudaria? Socialismo econômico agora. Política, ideologia ou doutrina que, fundada por Karl Marx, utiliza o sistema de propriedade coletiva, por isso comunismo, que significa que tudo é comum para todos, em conjunto com o socialismo, sendo a propriedade coletiva, agora preste atenção no golpe, instituída pelo Estado, que distribui os bens de acordo com as prioridades individuais. O que significa isso? Essa é a grande diferença do comunismo para o cristianismo. O Estado detém tudo. Tudo vai para o Estado. Então você não vai ganhar o salário que você ganha, porque o Estado vai arrancar uma parte dele para ele. Entende? Esta é a ideia que vem pela propriedade coletiva. Então, se hoje você ganha 10 mil reais e o Estado define que o salário para aquela região é de R$ 1.000, você vai ter o seu salário reduzido para R$ 1.000. Isso é comunismo, tá? E o Estado vai pegar esse restante e vai distribuir de acordo com a prioridade de cada um. Agora, quem é que define a prioridade de cada um? Também não é você. Também não é o mendigo, também não é o pobre, é o Estado. Entende? O Estado é que define o que é prioritário, assim como o Estado já faz. Então você já consegue imaginar que a gente já vive meio que um comunismo disfarçado? E você sabe que não dá certo. Você olha, por exemplo, nós temos os dois governos hoje, o comunismo e o capitalismo. Você olha o SUS, você enxerga o comunismo. Tudo seria SUS, tá? Você olha o plano particular que você recebe da sua empresa, tudo mais, você vê o capitalismo. Por quê? No capitalismo, eu tenho um hospital, eu cobro o valor que eu quiser e ofereço o melhor para mim conseguir mais gente. No comunismo, o Estado define as regras, então eu tenho só que obedecer o mínimo das regras. Então, se essa parede aqui, por exemplo, pela regra do Estado, tivesse que ser branca, eu não precisaria pintar ela toda de branca, porque ela só aparece essa metade aqui. Então eu pintaria só esse quadrado aqui de branco para atender o Estado, porque eu estou atendendo o mínimo possível. E tem essas questões a respeito do comunismo. Agora, quando você vai para o cristianismo, você vê outro tipo de situação. Os cristãos sendo perseguidos, veem a necessidade do seu próximo e colaboram com o seu próximo. Entende? Por que o dinheiro ia para os presbíteros e eles dividiam? Porque eles queriam entregar. É diferente do comunismo, onde você tem que entregar. Aliás, o dinheiro nem é seu, né? O dinheiro é do governo. Imagina em países onde o salário é muito baixo, né? Por exemplo, a China, se não me engano, era comunista. Vamos até pesquisar aqui. Sistema político China. Se não me engano, a China a China ou é... A China tem um monte aqui, né? Ela trabalha com isso tudo aqui, ó. Socialista, comunista, acho que a Coreia do Norte é comunista, se não me engano. Uma ditadura lá. A Coreia do Norte é socialista e a China é comunista, tá? Você sabe por quê que o material da Coreia do Norte da China é tão barato e tão inferior? Porque eles não podem investir muito dinheiro. Eles não têm dinheiro para investir. E você sabe por que um funcionário recebe tão pouco na China? Porque eles não precisam pagar melhor para o funcionário. Né? Todo mundo vai ganhar mais ou menos igual e não importa se você faz 30 videogames por dia. Né? Não é você que define quanto você vai ganhar. Então quem distribui essa renda é o Estado. No cristianismo, os presbíteros recebiam a oferta por livre vontade de quem dava. Você sentia no seu coração e dava o dinheiro. E você não era obrigado a dar tudo.
sabia? Muita gente fala que não, eles davam tudo, mas você não era obrigado a dar tudo. Olha, por exemplo, aqui em Atos, muita gente leu o capítulo 4 de Atos, que fala que alguém vendeu uma propriedade e deu todo o dinheiro para o presbítero, para Pedro nesse caso. E aí a gente tem o caso de Ananias e Safira, né? O que que Ananias e Safira fizeram? Eles venderam a propriedade e combinaram de mentir para Pedro, né? Vamos fazer vamos citar um exemplo. Eles disseram que venderam por R$ 1.000 a propriedade, mas na verdade tinham vendido por R$ 5.000. Eles retiveram R$ 4.000 e falaram, tá vendo, Pedro, nós vendemos por R$ 1.000, toma aqui o dinheiro. E é aí que eles foram pegos, mentindo para Deus, mentindo para o Espírito Santo. Não que Pedro fosse Deus, mas que Deus estava vendo acontecer. Era Deus quem iria usar Pedro para distribuir do jeito certo, né? Então, o problema de Ananias e Safira não foi ter dado pouco, foi ter mentido para ele, tá? E aí olha o que Pedro fala. Guardando esse dinheiro, ele não ficava para você? Ou seja, você não poderia guardar esse dinheiro para você? Né? E vendida não estava sobre o seu poder, ou seja, não era simplesmente você ter ficado com essa parte. O problema de Ananias é que ele foi orgulhoso, ele queria aparecer no meio da multidão. Mas ele poderia ter dito, Pedro, vendi por 4.000 e estou te dando 1.000. Ele tinha toda a liberdade para fazer isso. Uma coisa que não existe no comunismo, entende? No comunismo não tem como acontecer isso. Por isso que não tem como ter comunismo no cristianismo. O cristianismo recebe de bom grado. O que você tem para dar, o que você quer dar, você dá. Se você não quiser dar, ninguém vai te condenar ao inferno por isso. Entende? Ananias e Safira morreram porque mentiram e não porque deu pouco, né? Eles poderiam ter dado pouco e ainda ter glorificado a Deus por isso, sem problema algum. Já no comunismo, não. No comunismo você vai ter que entregar tudo. O comunismo se instala em lugares mais carentes. Não sei se você já reparou. Se instala não, ele tenta se instalar porque é difícil cair na lábia desse povo, né? Mas eles estão ficando mais fortes cada dia que passa. Eles prometem igualdade para o pobre. É isso que eles fazem. Por quê? Eles sabem que há mais pobre do que rico. E se você conquistar o pobre, você ganha a eleição, né? E depois disso eles não ficam ricos. O pobre não fica rico, porque ainda há pobres na Terra, né? E sempre vai haver pobre. Então o pobre é uma massa de manobra do socialismo, do comunismo. Vocês que pertencem aos movimentos, vocês são massa de manobra para o socialismo. O socialismo é que prega essa igualdade de gênero também. Só que eles não querem exatamente o bem de vocês. O que eles querem é governar vocês. Só que como vocês são a maioria, pobres, LGBTs, negros, né? Agora, quando junta tudo isso, você tem, poxa, a maior parte do Brasil. Só sobrou os ricos, né? Que são poucos que entram nessa categoria. E aí você ganha a eleição. Quando você chega lá, você inventa qualquer desculpa e não consegue acabar com a fome, né? Você não consegue, mas você domina. Então é isso que acontece. Agora, se fosse instaurado um governo socialista ou comunista, vocês não veriam o cristianismo como estão pensando, vocês seriam enganados. Bom, eu quero indicar alguns materiais aqui para vocês. Primeiro eu quero indicar o texto que está lá no blog Palavras em Chamas. Vou deixar o link aqui embaixo. No primeiro comentário tem o link dele. Eu citei um texto do Comunista Exposto e eu vou fazer isso agora. Eu quero citar para vocês o Comunista Exposto como fonte de leitura para vocês entenderem melhor o comunista. Ó. O comunismo, tá aqui, ó. Este livro, o link está no primeiro comentário. Por favor, comprem e leiam. Tem para Kindle e tem físico, né? Eu peguei os dois, eu tenho os dois. Inclusive na última parte tem uma matéria sobre isso também. Eu quero indicar também o livro Marxismo Desmascarado. Para quem não sabe, o marxismo foi ali o começo da mecânica do comunismo, tá bom? Então é bom vocês entenderem sobre isso também. O link está no primeiro comentário aqui para vocês, tá? Um livro pequeno, dá para ler rapidinho. Não é difícil de entender o comunismo, tá? É fácil de entender.
Eu já vi muitos comunistas falsos intelectuais falando que as doutrinas são difíceis, né? Eles fazem isso para que vocês se sintam burros, né? Não se sintam burros. A doutrina marxista e comunista não é difícil de entender. Isso é uma mentira para que vocês achem que não entendeu, mas vocês entenderam. O dicionário é a coisa mais clara do mundo sobre isso. O que os livros vão ajudar é entender a filosofia e o que há de errado nela. O último livro que eu quero indicar para vocês é o livro Guerra Cultural, que não é um livro cristão, tá? Esse aqui não é um livro cristão, se não me engano, esqueci o termo agora. Ele segue outra filosofia, mas ele vai explicar o que está acontecendo de errado na nossa cultura em relação à política, tá? Ele é um livro, se não me engano, iluminista. Pelo que eu estou lendo aqui, eu estou vendo que eles são iluministas, tá? Eles aprovam o iluminismo, mas dá para entender a loucura dessa guerra cultural que está acontecendo hoje. O link está no primeiro comentário também. Irmãos, entenderam que o cristianismo não é comunismo? Agora, você quer exercer o comunismo? Você quer dizer, eu quero exercer isso. Eu vou te falar, o maior problema para isso acontecer é justamente as pessoas, tá? As pessoas não querem colaborar. O problema da pobreza do Brasil está centrada no poder. Claro, o poder do Brasil está totalmente estragado, né? Mas as pessoas podem ajudar, mas elas não querem ajudar. De certa forma, ninguém quer um comunismo, porque você não quer ser rebaixado também. Então entenda que no comunismo ninguém vai ser elevado, vocês vão ser equiparados, entendeu? E de fato, ninguém quer ser comunista na prática, só quer ser comunista na teoria, na fantasia. Agora, se você quiser exercer a parte boa da ideia do comunismo, é só você começar a ajudar o seu próximo, né? Comece a colaborar com o seu próximo. Comece a doar alimentos para ele. Você vai estar exercendo a parte bonitinha da ideia comunista que nunca funciona com os políticos. Olha o nosso exemplo real. Os políticos estão só aumentando seus salários e nós só pagando mais impostos, mais contas, né? A conta de água estourou, a conta de luz estourou, a conta de telefone, na telefone ainda não, porque é privado, né? Aí, ó. A conta do gás, da gasolina, e aí todo mundo dá uma desculpinha, não, é porque a taxa internacional, não sei o quê, e aí daqui a pouco aprova o aumento do salário dos políticos, aí dá uma merreca para o salário mínimo. Irmãos, é daí para pior. Então não desejem o comunismo. Se vocês quiserem fazer diferença, façam a diferença por conta própria. E aí, vocês não vão viver o comunismo, vocês vão viver o cristianismo, né? Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal.